Imagine viver em um tempo onde cada escolha tem o poder de mudar destinos inteiros. Pense em uma decisão simples, como um prato de comida, que define o futuro de gerações. Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde cada episódio mergulha fundo nas Escrituras, desvendando os mistérios e ensinamentos que moldaram a história da humanidade. Neste episódio, exploramos um dos relatos mais enigmáticos e emocionantes do Antigo Testamento. A história dos filhos de Isaac, Esaú e Jacó, e a escolha que mudou tudo. Acompanhe cada detalhe com atenção, pois o que parece ser apenas uma rivalidade entre irmãos, na verdade, é um espelho para nossas próprias decisões diárias. Será que temos escolhido com sabedoria? Será que reconhecemos o peso de nossas palavras e atitudes? Prepare-se para um mergulho profundo em emoções humanas, conflitos familiares e revelações divinas. A história começa com Isaac, filho de Abraão, agora casado com Rebeca, uma mulher escolhida com fé e guiada por Deus. Durante anos, Rebeca não conseguia engravidar, até que orou intensamente ao Senhor e ele atendeu seu clamor. Mas logo, a gestação se revelou conturbada. Dentro de seu ventre, 2 meninos lutavam. Rebeca buscou respostas diretamente de Deus, que revelou algo surpreendente. 2 nações estão no teu ventre, 2 povos que se dividirão. Um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Desde antes do nascimento, já estava decretado que o curso natural das coisas seria desafiado. Um prenúncio de que a ordem humana seria invertida pela vontade divina. Nasceram então os gêmeos. Esaú foi o primeiro. Era ruivo, peludo como um manto, símbolo de força e virilidade, o que lhe conferia o direito da primogenitura. Um privilégio valiosíssimo na cultura hebraica. Jacó veio logo atrás, segurando o calcanhar do irmão, como se ainda no ventre lutasse pela posição que determinaria não só bênçãos materiais, mas também espirituais. Essa imagem inicial já sinalizava o conflito que permeia toda a narrativa, a luta por identidade, posição e favor. Esaú cresceu se tornando um caçador hábil, amado por seu pai Isaac, enquanto Jacó era mais introspectivo, um homem de tendas, mais próximo da mãe. Essa diferença no carinho dos pais criou uma tensão velada, que com o tempo se tornaria evidente e perigosa. Agora pare e reflita. Quantas vezes em nossas famílias existem favoritismos que, mesmo silenciosos, plantam sementes de competição? Você já viveu ou testemunhou rivalidades entre irmãos alimentadas por pequenas preferências? Comente aqui embaixo sua experiência ou reflexão. A história de Jacó e Esaú não é apenas sobre 2 irmãos bíblicos. É sobre como as emoções humanas, orgulho, fome, desejo, pressa, podem moldar futuros. Quando Esaú volta de uma caçada e sente fome, ele vê seu irmão cozinhando um prato de lentilhas. É nesse momento banal, aparentemente irrelevante, que o destino dá uma guinada. Esaú, faminto, cansado, sem pensar nas consequências, aceita trocar seu direito de primogênito por uma refeição. Jacó, oportunista, propõe a troca, e Esaú, desprezando o valor espiritual e simbólico de seu direito, aceita. Que me adianta o direito se estou prestes a morrer de fome? Diz ele. Uma frase marcada pela urgência e pela falta de visão espiritual. Quantas vezes tomamos decisões impulsivas, movidos por desejos momentâneos, sem considerar o peso eterno que podem carregar? Você já fez uma escolha que depois percebeu ter custado muito mais do que imaginava? Compartilhe nos comentários e ajude outros a refletirem também. A venda da primogenitura não foi apenas um erro de julgamento. Foi uma demonstração de desvalorização do que era sagrado. E mesmo que Esaú mais tarde tenha esquecido essa troca, Jacó e Rebeca nunca esqueceram. O que foi dito e aceito
Mesmo de forma leviana, agora estava registrado nos céus. A semente da disputa estava plantada. O que começou com uma conversa entre irmãos iria se transformar em um conflito profundo e irreversível. Mas essa é apenas a introdução. O que virá a seguir revelará ainda mais como as escolhas moldam não apenas o presente, mas o futuro de toda uma nação. Passaram-se os anos, e com eles cresceu também o silêncio entre as escolhas do passado e as bênçãos do presente. Esaú, homem do campo, caçador destemido, continuava sendo o orgulho de Isaque. Já Jacó, com sua natureza introspectiva e observadora, permanecia sob o olhar atento e cúmplice de Rebeca. A casa de Isaque era agora palco de um drama familiar que se desenrolava lentamente, mas com intensidade crescente. A profecia de Deus a Rebeca ainda ecoava: o mais velho servirá ao mais novo. Rebeca, guardando essas palavras no coração, passou a enxergar Jacó não apenas como seu filho, mas como o escolhido para carregar o legado espiritual da família. E essa convicção foi o estopim para o plano que mudaria tudo. Certo dia, Isaque, já velho e com a visão enfraquecida, chamou Esaú e disse: meu filho, prepara uma caça como eu gosto, porque quero te abençoar antes de morrer. Essa bênção não era um simples gesto afetivo. Tratava-se da transmissão da herança espiritual e da aliança feita com Abraão. Uma promessa que incluía descendência, terra e, acima de tudo, a presença constante de Deus. Ouvir isso despertou em Rebeca um senso de urgência. A oportunidade estava diante dela. Era o momento de garantir que Jacó, e não Esaú, recebesse a bênção que ele, em sua juventude, havia trocado por um prato de lentilhas. Mas será que um plano fundamentado na mentira poderia resultar em um propósito divino? Ou será que Deus usa até mesmo os erros humanos para cumprir sua vontade? Rebeca agiu com determinação, chamou Jacó e revelou o plano. Ele deveria se passar por Esaú, levando ao pai a refeição antes que seu irmão retornasse da caçada. Mas e se ele me tocar e perceber que sou Jacó? Perguntou o filho. Rebeca respondeu com firmeza: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Ela própria preparou a comida e vestiu Jacó com as roupas de Esaú, cobrindo seus braços com peles de cabrito para simular a aspereza dos pelos do irmão. A cena é angustiante. Jacó, hesitante, entra na tenda do pai com o coração acelerado. Isaque, desconfiado, pergunta: você é meu filho Esaú? E Jacó responde: sou. Um silêncio paira no ar. A mentira é dita e a bênção é concedida. Agora pense, até onde estamos dispostos a ir para garantir o cumprimento de algo que acreditamos ser nosso por direito? Você já se viu em uma situação onde teve que escolher entre a verdade e um bem maior? Será que o fim justifica os meios? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são cruciais para compreendermos a complexidade da natureza humana e como ela se entrelaça com o plano divino. Jacó recebe a bênção completa: fartura da terra, domínio sobre nações e, o mais importante, a continuidade da promessa de Deus feita a Abraão. Quando Esaú retorna tarde demais, o choque é inevitável. Ele clama com amargura: pai, não tens outra bênção para mim? Mas Isaque, pesaroso, reconhece: teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. O grito de Esaú é um dos momentos mais emocionantes de toda a narrativa bíblica. É o clamor de alguém que sente a perda, não apenas de um direito, mas de uma identidade. Ele chora, implora, se revolta. E o que começa como tristeza, logo se transforma em desejo de vingança. Jacó, um dia eu pego você, exclama, tomado pela ira. E Rebeca, ao ouvir isso, entende que o perigo é real. Ela aconselha Jacó a fugir para a casa de seu tio Labão, em Harã. O jovem parte às pressas, e esse adeus será o último que verá da mãe.
A consequência de uma bênção obtida com engano é o exílio, uma escolha que pareceu vantajosa no início, agora cobra um preço amargo. O afastamento, o medo, a solidão. O caminho de Jacó até Harã não era apenas uma fuga desesperada, mas o início de uma jornada espiritual e transformadora. Ele deixava para trás sua terra, sua família, sua mãe querida e, principalmente, sua identidade anterior. O rapaz, que partiu com a bênção de seu pai, não era o mesmo que havia barganhado a primogenitura por um prato de lentilhas. Agora, ele era o herdeiro da promessa, ainda que o peso dessa promessa viesse carregado de culpa, medo e incertezas. Imagine o que se passava na mente de Jacó enquanto caminhava sozinho pelo deserto, cada passo ecoando não só o silêncio da solidão, mas também as vozes das consequências de suas escolhas. Teria ele feito o certo? Ou se deixado levar por um plano humano para forçar os desígnios de Deus? A Bíblia relata que em uma dessas noites, cansado e exausto, Jacó parou para descansar. Usando uma pedra como travesseiro, ele dormiu e teve um sonho que mudaria completamente sua perspectiva. Ele viu uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. E no topo, o Senhor falava com ele. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Deus não só reafirma a promessa feita a seus antepassados, como fala diretamente com Jacó, reconhecendo-o como herdeiro do plano divino. É nesse instante que o fugitivo se torna um escolhido. Jacó acorda assustado, emocionado e exclama: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ali, naquela terra árida e solitária, ele ergue uma coluna e faz um voto. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, o Senhor será o meu Deus. Essa experiência mística nos mostra que mesmo em meio à culpa e ao erro, Deus se revela com misericórdia. O que isso nos ensina sobre o caráter de Deus? Você já sentiu que mesmo nos momentos mais escuros, Deus estava presente de forma invisível? Já teve a sensação de que algo que parecia punição era, na verdade, transformação? Comente aqui nos comentários se você já viveu um momento de encontro com Deus no meio da dor. Jacó parte renovado de Betel, agora com a certeza de que Deus está com ele, mas seu caminho ainda é longo e cheio de desafios. Ao chegar em Harã, ele encontra Raquel, filha de Labão, seu tio. O coração de Jacó se enche de alegria, pois aquela jovem era bela e pura. E mais uma vez, ele se deixa guiar pela paixão e pela emoção. Trabalha 7 anos para casar com Raquel, mas Labão o engana e lhe dá Lia, a irmã mais velha. Jacó, enganador, agora é enganado. 7 anos depois, finalmente casa-se com Raquel. A vida começa a tomar forma, mas ainda carrega a sombra do passado. Enquanto isso, Esaú, tomado pela amargura, decide seguir por outro caminho. Ele se casa com mulheres cananeias, desprezando os conselhos de seus pais em um ato de rebeldia e separação. Isaque e Rebeca observam com tristeza as escolhas do filho mais velho. O mesmo Esaú, que havia vendido seu direito, agora também parecia vender seus valores, sua identidade e sua aliança com Deus. A fratura entre os irmãos não era apenas emocional, era espiritual. A linha da promessa estava clara. Seria através de Jacó que o pacto com Abraão continuaria. Mas será que Jacó estava pronto para essa responsabilidade? Estava disposto a pagar o preço de ser o escolhido? Quantas vezes desejamos bênçãos, mas sem refletir sobre os fardos que elas carregam? Deus não escolhe perfeitos. Ele escolhe aqueles que, mesmo caindo, levantam-se com fé renovada. Reflita. Será que temos aceitado nossas responsabilidades com maturidade espiritual? Estamos realmente preparados para os compromissos que pedimos a Deus?
Jacó ainda enfrentaria décadas de provações, conflitos com Labão, disputas familiares e uma futura reconciliação com Esaú, que só viria com lágrimas e abraços depois de anos. O caminho dos escolhidos é estreito, mas cheio da presença divina. E esse é o mistério maior da história de Jacó. Sua transformação não foi imediata, mas constante. Deus o acompanhava em cada passo, em cada luta. Não porque Jacó era perfeito, mas porque sua alma estava aberta à mudança. E isso, mais do que qualquer dom, é o que torna alguém verdadeiramente digno da promessa. Nessa narrativa poderosa, somos confrontados com uma verdade inevitável. Nossas escolhas moldam não apenas o nosso presente, mas também influenciam profundamente o futuro daqueles ao nosso redor. A história de Jacó e Esaú não é apenas sobre dois irmãos que disputaram uma bênção, mas sobre como cada decisão, mesmo as aparentemente pequenas, carrega um peso eterno. Esaú, ao trocar sua primogenitura por um prato de lentilhas, revelou um coração impaciente, imediatista e desatento ao que era sagrado. Jacó, ao desejar a bênção a ponto de enganar o próprio pai, mostrou zelo espiritual, mas também uma alma ainda marcada por inseguranças e falta de fé nos tempos de Deus. Ambos estavam em conflito, não só entre si, mas consigo mesmos e com o propósito divino para suas vidas. E essa é, talvez, a maior identificação que temos com essa história. Quantas vezes nos encontramos divididos entre o que é certo e o que é mais fácil? Quantas vezes, como Esaú, abrimos mão de valores eternos por prazeres passageiros, por alívios momentâneos, por um prato de lentilhas que nos seduz no calor da pressa, da dor ou do cansaço? Ou como Jacó, já desejamos tanto algo bom, mas optamos por conquistá-lo por caminhos tortuosos, acreditando que Deus precisa da nossa ajuda para cumprir suas promessas? O que aprendemos com esses dois homens é que nem sempre a bênção vem do jeito que imaginamos. Às vezes, ela chega através de um processo doloroso, de exílio, de confronto com nossas fraquezas e até mesmo de enfrentamento com o passado que tentamos esconder. Mas quando nos permitimos ser moldados por Deus, a história muda de rumo e muda para melhor. Jacó fugiu por medo, mas encontrou Deus no deserto. Encontrou um lugar chamado Betel, onde teve sua primeira experiência direta com o Criador. Ali, ele viu anjos subindo e descendo por uma escada que ligava céu e terra, e ouviu a voz do próprio Senhor reafirmando a aliança feita com seus pais. Aquele lugar árido, que poderia ser apenas mais um cenário de solidão, tornou-se um altar. Isso nos ensina que até mesmo os desertos da vida escondem encontros com Deus. Lugares onde sentimos que estamos perdidos podem, na verdade, ser o início de um reencontro com o nosso propósito. Você já passou por um momento em que tudo parecia estar desmoronando, mas ao olhar para trás, percebeu que foi ali que Deus mais te moldou? Comente aqui embaixo, compartilhe seu testemunho. Sua história pode ajudar outros a enxergar o propósito por trás da dor. Jacó continuou sua jornada até a casa de Labão, onde começaria uma nova fase de sua vida. E lá, o destino trataria de fazê-lo provar do mesmo cálice que ele mesmo havia servido. O enganador seria enganado. Jacó amava Raquel, trabalhou 7 anos para tê-la como esposa, mas no dia do casamento foi ludibriado e recebeu Lia, a irmã mais velha. 7 anos depois, trabalhou novamente para enfim casar-se com Raquel. Aqui vemos um Deus pedagogo. Ele não castiga Jacó, mas permite que ele experimente o gosto da própria artimanha. Isso não é punição, é formação. Deus está ensinando a Jacó, dia após dia, que bênçãos verdadeiras não podem ser construídas com base em mentira. A vida nos ensina da mesma forma. Colhemos o que plantamos. Mas pela graça,
Deus não apenas nos permite colher, Ele também nos oferece sementes novas, se estivermos dispostos a plantar novamente, com arrependimento e fé. Com o tempo, Jacó constrói uma família, torna-se pai de 12 filhos que darão origem às 12 tribos de Israel. O homem que partiu como fugitivo retorna como patriarca. Mas entre a fuga e o retorno, há um caminho longo, cheio de transformações. E uma das cenas mais emocionantes da sua história ainda estava por vir: o reencontro com Esaú. Após muitos anos, Jacó decide voltar à sua terra, mesmo sabendo que isso significaria enfrentar seu passado e seu irmão. A angústia é tão grande que ele chega a dividir sua caravana com medo de um ataque. Mas quando os irmãos finalmente se encontram, Esaú, ao invés de vingança, oferece perdão. Ele corre ao encontro de Jacó, o abraça e chora. O que parecia um fim trágico se torna um início de reconciliação. Esse momento é a culminação de tudo. A prova de que, apesar de todas as escolhas erradas, Deus ainda é capaz de restaurar, curar e unir. Esse abraço entre os irmãos é um retrato do coração de Deus, um Pai que sempre nos recebe de volta, mesmo depois de termos falhado, enganado, fugido ou desistido. Não há erro que Ele não possa perdoar, não há distância que Ele não possa percorrer para nos alcançar. Jacó, agora Israel, passa a viver com um novo nome, uma nova identidade e uma nova visão. Ele aprendeu que a verdadeira bênção não está na conquista por meios humanos, mas na rendição ao plano divino. Ele aprendeu que às vezes é preciso perder para ganhar, e que nenhuma vitória vale a pena se não for acompanhada de paz. Reflita agora: o que você precisa deixar para trás para se reconciliar com sua verdadeira identidade? Que parte da sua história precisa de cura? Deus está pronto para te encontrar, assim como encontrou Jacó, e transformar seu nome, sua vida, seu futuro. Por fim, a história dos filhos de Isaque é um lembrete eterno de que escolhas moldam destinos. A de Esaú nos alerta sobre o perigo de desprezar o que é sagrado. A de Jacó nos inspira a buscar o que é eterno, mesmo que o caminho até lá seja difícil. E a presença de Deus em cada etapa desse percurso nos ensina que Ele não desiste de nós, mesmo quando nós mesmos desistimos. Que você possa refletir sobre suas decisões, sobre a forma como tem buscado as bênçãos e sobre o que tem feito com as promessas que já recebeu. Deus está pronto para escrever um novo capítulo na sua história. Basta que você diga: eis-me aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.